O capítulo de hoje é o capítulo 1. Ele tem o título de Não Vim Destruir a Lei. E o subtítulo da nossa palestra é O Benefício da Sociedade Espiritualizada. E quando a gente pensa no título do capítulo do Evangelho, a gente começa a pensar o que Jesus quis nos dizer com esta frase. E no subtítulo, Os Benefícios de uma Sociedade Espiritualizada, nós podemos refletir a nossa sociedade, o meio em que nós estamos vivendo. Mas, para nós termos uma sociedade espiritualizada, o que será que é preciso? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje, um pouquinho, para que a gente consiga compreender a frase de Jesus, a presença dele aqui na Terra, há 2000 anos atrás. E o que hoje nós, no nosso mundo de hoje, nós podemos fazer. Então, quando nós entendemos que a presença de Jesus, um ser sublime, perfeito em sua essência, único, que serviu a Deus e não a sua vontade, que veio por amor pleno aqui para nos mostrar a verdadeira direção, para que nos tornemos espíritos livres e felizes, nos disse, lá em São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Pois em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão, sem que tudo que está na lei esteja perfeitamente cumprido, até um único jota e um único ponto. E quando nós ouvimos essas palavras, fica muito claro o que Jesus veio fazer aqui. Porque quando nós colocamos no contexto daquela época, nós conseguimos compreender que Moisés já tinha colocado algumas leis, porque a sociedade daquela época era uma sociedade diferente da que hoje nós temos. Era uma sociedade mais brutalizada, era uma sociedade que precisava de algumas regras um pouco mais claras de conduta, de forma de agir. Porque nós éramos, e eu digo nós, porque muitos de nós provavelmente já viveu naquela época. Porque nós éramos muito mais primitivos. Quem lembra da frase olho por olho, dente por dente? Daquela época. Hoje ainda existem sociedades assim? Sim. Mas nós já vivemos num mundo com outro entendimento. Muitas caminhadas, muitas existências nos fizeram refletir, principalmente para nós, que já chegamos aqui, numa casa espírita, num entendimento diferenciado do que é a vida terrena. Numa outra
caminhada. Já construímos esse entendimento. E aqui, hoje, estamos fortalecendo, estamos nos fortificando, estamos colocando em prática, estamos tentando viver dentro de uma outra visão. Uma visão um pouco mais reflexiva, buscando uma tomada de consciência, tentando despertar. E muitas vezes esse nosso despertar, ele é doído, porque muitos de nós aqui chegam por dor, seja de qualquer espécie. Seja uma dor física, seja uma dor emocional, seja uma perda, seja qualquer tipo de sofrimento. E é a partir daí que nós desvendamos aquele véu que cobre os nossos olhos e que muitas vezes nos atrapalha no entendimento dos porquês. E quando Jesus nos disse essa frase, ele aqui veio fortalecer o porquê da sua vinda. No item 4, nós temos um entendimento um pouquinho mais esclarecido dessa frase, que vai nos dizer: o papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusividade a sua autoridade da palavra, mas sim a autoridade que vinha da sua natureza excepcional, do seu espírito e da sua missão divina. Jesus, um espírito de luz, de amor. E aqui veio para exemplificar, nos ensinar através das suas atitudes, nos despertar. Por isso ele diz que ele não veio destruir a lei, mas sim cumpri-la. Porque nós temos as leis divinas e temos as leis do homem. E dentro de uma sociedade, nós precisamos ter leis e regras. Nós precisamos seguir algumas regras de conduta. Só que as verdadeiras leis que nós precisamos aprender são as leis de Deus. Porque as leis divinas, elas vão nos levar a um entendimento moral. Elas vão nos modificar. As leis do homem, elas nos colocam em regras, porque nós vivemos no meio de outras pessoas. Devido ao nosso atraso de evolução, muitas vezes nós invadimos o espaço do outro. Então nós precisamos de leis que nos coloquem algumas formas de conduta. Mas quando nós falamos de sociedade espiritualizada, quando nós falamos de leis divinas, quando nós pensamos em homens, em seres humanos moralmente maduros, nós precisamos compreender a atitude de Jesus e os seus ensinamentos. E quando nós vamos um pouquinho mais além, quando nós pensamos na primeira pergunta que eu fiz, se eu quero uma sociedade espiritualizada, qual o primeiro passo
para que isso aconteça? Desde cedo nós aprendemos que é preciso cuidar da nossa atitude. Não adianta eu ficar olhando para o comportamento do outro, me preocupando com o outro, se eu não olho para dentro de mim. E para que nós possamos construir uma sociedade espiritualizada, para que nós possamos compreender o que significa a transição dos mundos, para que nós consigamos compreender, nós primeiro precisamos buscar esta espiritualidade dentro de nós. E Jesus nos oportunizou isso. Não só nos oportunizou com os exemplos que ele viveu e que muitas vezes as pessoas que lá viviam não compreendiam, tanto que ele foi crucificado. Mas a semente ficou lá. Porque lá estava sendo plantada uma semente que aos pouquinhos iria germinar. Que aos pouquinhos começaria a fazer sentido no planeta Terra. Que aos pouquinhos, dentro de um planejamento minucioso, amoroso, paciencioso, aos pouquinhos iria dando frutos. E então, a Terra, o mundo foi caminhando, encarnações de cada um de nós foram acontecendo, idas e vindas, erros e acertos, aprendizados, veio o advento do Espiritismo. Kardec nos trouxe aquilo que se chamou o Consolador Prometido. Aquela sementinha que Jesus trouxe e que antes dele outros já foram trazendo, começava então a nos mostrar um caminho mais claro. E ainda assim, houveram controvérsias. Ainda assim, o caminho ainda vinha com muitas pedras. E nós fomos vivendo. E Kardec nos trouxe o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e todas as obras básicas do Espiritismo, aquelas que os Espíritos escreveram, vieram nos desvendar mais um pouquinho do nosso véu. E nós vamos assim, caminhando. E chegamos então no dia de hoje. Chegamos às vésperas de uma nova era. Todos nós estamos ouvindo. Todos nós estamos percebendo as mudanças. Todos nós estamos sendo chamados. Porque Hermance Dufour nos diz que não haverá nova era, não haverá mundo de regeneração enquanto nós, homens, habitantes deste planeta, não aprendermos a nos regenerar.